tudo bem? Bom dia! Hoje é o nosso primeiro programa, hein? Dia 4 de dezembro. Eu sou a Sônia Bete, eu sou astróloga e também eu gosto muito de mistérios, eu gosto muito dos símbolos. Então, eu gosto de estudar esses assuntos e também gosto de transmitir. Espero que você goste do nosso programa. Todas as quartas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estarei aqui com você. Por quê? Porque eu quero oferecer esse programa para você que está levantando agora, o guerreiro, a guerreira, para iniciar o dia. Para você que está ali no ponto de ônibus, no ponto do transporte público, ou então está disputando um local para colocar o seu pé dentro do transporte público, tá? Eu quero também oferecer esse programa para você que está no seu carro particular ou que está voltando para sua casa depois de uma noite de trabalho e também para você que está com a sua cabeça cheia de problemas e que não conseguiu dormir, tá? Então agora, 5 horas da manhã, é um dia que o sol está nascendo. O sol é a nossa fonte de recursos, que nesse dia está passando pelo signo de Sagitário. É um rei, é o nosso rei de fogo, tá? Então eu queria que nesse momento agora você parasse onde você estivesse, se você consegue ver o sol nascendo, ou se não conseguir ver, imagine o sol nascendo, respire fundo, fundo, fundo e sinta na sua pele, sinta o calor e a luz do sol, tá? Porque esse momento é um momento muito especial e você vai ser regenizado para começar o seu dia e fazer do seu dia o melhor dia possível. Tá? A energia do sol de hoje nos ajuda a reconhecer os nossos erros. Isso é muito importante, né? Ter responsabilidade com o que a gente faz, ter foco, deixar de culpar as outras pessoas ou as circunstâncias pelo que acontece na nossa vida e fazer uma análise, sabe? Olhar para a gente e perguntar com todo o amor, sem culpa, sem necessidade de se punir, tá? E sem achar que cometeu um pecado. Não. É aquele ato amoroso de olhar para a gente mesmo e perguntar qual foi a minha parcela, qual foi a minha participação para que eu passe por essa situação. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque vai te ajudar a compreender um processo e vai te ajudar a se perdoar, porque muitas vezes nós mesmos é que nos castigamos, tá? Então, compreender, né? Todos nós somos falhos, todos nós estamos aprendendo. Compreender isso e se perdoar, ou compreender isso, perdoar também as outras pessoas. E o dia é um dia de revelações. E essas revelações, elas nos pedem para buscar o perdão, tá? Uma dor secreta, para algumas pessoas, ela pode ser compartilhada hoje. Se essa dor estiver dentro do seu coração, procure uma pessoa de confiança e compartilhe. Se alguém também vier e, sabe, a gente sem querer, sem esperar, chega uma pessoa do nosso lado e conta, sabe, olha para a cara da gente, sente que pode contar algum segredo, sente que pode contar alguma dor interna. Então, se isso acontecer com você, ouça, apenas ouça, tá? Sem fazer nenhum juízo. Apenas ouça aquela pessoa e acolha, tá? Bom, hoje é dia de Nhançã, né? 4 de dezembro é dia de Nhançã. E eu encontrei no livro Mitologia dos Orixás do Reginaldo Prandi
que é um livro maravilhoso com várias mitologias de todos os orixás, eu encontrei um de Yansan que eu vou ler para vocês aqui hoje. Então diz o seguinte: Yansan foge ligeira e transforma-se no vento. Yansan tinha muitas joias, que usava com orgulho. Uma ocasião, resolveu sair de casa, mas foi interpelada por seus pais. Disseram a ela que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de satisfazer o seu desejo. Oiá, furiosa, entregou suas joias a Oxum e fugiu voando rápida pelo teto da casa, arrastando tudo que lhe atravessasse o seu caminho. Oiá tinha se transformado no vento. Não é lindo? Eu gostei muito dessa passagem porque faz 1 ano que a minha mãe faleceu. E pelas características da minha mãe, apesar de que não houve uma confirmação, a mãe Benedita, ela era a filha de Yansan, né? As características dela, a maneira de viver, com certeza ela tinha uma Yansan de frente. E no dia do falecimento dela, ela precisou ir para o serviço de verificação de óbito, porque ela faleceu em casa. Quando ela saiu do serviço de verificação de óbito, começou uma tempestade, começou uma chuva, começou um vento. E aquilo me deixou com uma alegria tão grande, porque eu falei, puxa vida, alegria sim, porque minha mãe estava com 102 anos e ficou 2 anos presa na cama. E as últimas 2 meses dela foram muito tristes, com muitos ferimentos no seu corpo, com muitas feridas no seu corpo. Então, quando a minha mãe se foi, eu fiquei contente. Por um lado, eu fiquei contente, por outro lado, eu fiquei triste. Contente porque aquela pessoa que me deu tanto apoio, que cuidou de 8 filhos, uma mulher forte, que deixou para nós uma herança incrível de fortaleza e de amor, ela não estava mais passando por aquelas dores. Lógico, eu ia sentir saudade, ia sentir sua falta, mas só pelo fato dela não estar presa na cama e sentindo dores, para mim foi muita coisa. Foi um motivo de alegria. Então, quando eu vi aquela tempestade, vento, sabe, se abrindo no céu, eu falei, puxa, até Yansan veio. Até Yansan se fez presente nesse momento em que o corpo da minha mãe está saindo do serviço de verificação de óbito. Até Yansan foi prestigiar esse momento. Achei muito interessante e é por isso que eu escolhi essa mensagem, porque a Yansan está vinculada ao vento e no dia do falecimento da minha mãe, muito vento, muita chuva, na hora que ela saiu do serviço de verificação de óbito. Ela não, o corpo dela, né? Então é isso. Esse é o nosso primeiro programa e eu penso, né? Logicamente que eu tenho que aprender muita coisa e eu penso em fazer um programa para vocês, em fazer um programa 3 tripés. Vamos ver se a gente dá para fazer isso, tá? O primeiro é trazendo a energia do dia, né? Essa questão de vamos olhar para o sol, vamos respirar, vamos sentir a força, vamos sentir o calor, a luz do sol e vamos imaginar que nós estamos, sabe, assimilando o recurso que o sol traz naquele dia. E isso é para a gente iniciar um bom dia, né? Isso também é para, sabe, fazer uma limpeza na nossa cabeça. Porque nós ainda não sabemos, mas a gente pode controlar os nossos pensamentos e sair de um grande sofrimento mental. E quando a gente fica preso nos nossos pensamentos, a gente nem
nem pensa, sabe? A gente fica dentro de um labirinto, andando, sabe, no mesmo canto e a gente não volta, não vê possibilidades, né? Então, essa é um do tripé que eu quero trazer, astrologia nesse sentido, qual é o desafio do dia e para que a gente assimile a força do sol que está nascendo às 5 e pouco da manhã. É fantástico. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer também a, é a deusa que preside a nossa quinzena. Então, eu vou explicar melhor. Também está vinculado com a astrologia e também está vinculado com a astrologia cabalística, tá? Eu gosto de ver qual a posição da lua nova e da lua cheia daquele período e, cabalisticamente, fazer uma correlação com uma deusa que nos preside naquele momento, tá? Então, uma outra proposta é a gente estar se conectando com essa deusa, tá? Se conectando com essa deusa que preside a metade, né? Porque o ciclo de uma lua nova, de uma lunação, tem aproximadamente 28, 30 dias. Então, metade da lua nova até a lua cheia é presidida por uma deusa e a outra metade, que é a finalização do ciclo, é presidida por uma outra deusa. Então, a proposta é a gente trazer um pouquinho também dessa deusa para a gente verificar no período de 15 dias qual seria a energia, vamos dizer assim, que deusa estaria presidindo a nossa vida, lembrando que essa deusa existe dentro e fora da gente e também em homens e mulheres, tá? Porque nós, enquanto seres que estamos encarnados aqui na Terra, somos compostos pelo feminino sagrado e pelo masculino sagrado. Não importa se nós estamos nesse momento num corpo de homem ou num corpo de mulher, tá? Não importa. Nós temos essas duas polaridades e o nosso objetivo é integrar essas duas possibilidades, potencialidades, porque nenhuma é melhor do que a outra. E nenhuma deve impor ou nenhuma deve ser mais poderoso que o outro. É o equilíbrio. É o equilíbrio que a gente deve buscar. Então, durante os nossos encontros, eu gostaria também de estar desenvolvendo esse lado, que é para a gente ter um equilíbrio, sabe? Do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, do cérebro, do nosso lado feminino, do nosso lado masculino, que existe em homens e mulheres. Quem sabe se dessa forma a gente consegue criar ou viver numa humanidade mais amorosa, mais respeitável consigo mesmo, né? E o terceiro ponto que eu gostaria também de trazer é a egrégora, a energia feminina, forte e amorosa de Maria Madalena. Por que isso? Porque quando eu recebi o convite para fazer esse programa, eu pensei, tudo bem, mas eu vou desenvolver o quê? Né? Qual seria o assunto importante que poderia não só me ajudar, mas também ajudar a todas aquelas pessoas que estão sintonizadas no programa? E quando eu tenho dúvida, eu procuro pedir orientação espiritual, né? Muitas vezes essa orientação espiritual ela não vem naquele momento, não. Às vezes eu preciso dormir e tudo mais, e às vezes no dia seguinte é que surge a resposta de uma maneira muito sutil. E quando eu fiz essa pergunta, no dia seguinte, quem respondeu foi a egrégora de Maria Madalena, tá? E aquilo me deixou, fiquei até arrepiada agora. E é por isso que eu estou usando o véu, viu? Eu estou usando também o véu,
que é um sinal de respeito a essa egrégora feminina, que é um sinal de respeito a essas deusas que eu vou procurar desenvolver. Então, esse véu aqui é é um sinal de respeito, meu respeito com relação a essa egrégora. Então, eu trago para vocês, né, porque se a gente for ver a história de Maria Madalena, por mais de 1000 anos, esse espírito, que eu acredito que seja um espírito crístico, né? Porque ela viveu o tempo inteiro com Jesus, ela acompanhou a morte de Jesus, ela acompanhou, foi a primeira pessoa que viu a ressurreição de Jesus, né? E para acompanhar, para desenvolver esse processo, no meu ponto de vista, eu posso estar errada, só um espírito crístico. Mas essa mulher, por mais de milênios, teve a sua reputação, vamos dizer assim, entre aspas, manchada, né? Por mais de mil anos, a imagem de Maria Madalena esteve vinculada a uma mulher, uma prostituta, né? E nada contra as prostitutas, mas temos que levar em consideração o que a sociedade pensa disso, né? Uma mulher depravada, vamos dizer assim, e que, após encontrar Jesus, se arrependeu e virou a Madalena arrependida, né? E é interessante a gente perceber que, sobre a história de Maria Madalena, a gente encontra várias histórias. Nós temos a história oficial, mas também nós temos outras várias histórias. E eu tenho uma muito particular que eu gostei, que é um livro que se chama Os Mistérios Ocultos de Maria Madalena. E eu gostei por quê? Porque é um livro escrito por duas pesquisadoras, pesquisando documentos, pesquisando o Evangelho de Maria Madalena e também por canalização. Elas desenvolvem uma narrativa bem interessante sobre Maria Madalena. Mas o que é mais importante para mim, quando eu leio esse livro, quando eu me aprofundo nesse livro, eu sinto meu coração, sabe, pulsar. Eu sinto meu coração ficar quente. Então, para mim, pode ser que não seja para você. Para mim, é uma narrativa, é uma história que me ajuda a crescer, que me ajuda a ver a vida de uma outra forma, que me ajuda a honrar o feminino que existe dentro de mim. Não só o feminino, mas também o masculino, né? Que ajuda a honrar o meu corpo. Se eu não tivesse esse corpo, como é que eu poderia ter minhas experiências aqui nesse mundo material? E eu acho que a gente precisa disso, sabe? A gente precisa dessa integração do masculino e feminino que a gente consegue através do estudo da narrativa de Maria Madalena, da relação que ela teve com Jesus, da relação que ela teve com os outros apóstolos, né? Então, eu acho que é interessante, e principalmente porque foi essa egrégora que respondeu, né? Foi ela que disse ao meu coração, vamos conversar e vamos falar sobre Maria Madalena. Eu não quero deixar aqui que a narrativa que eu vou trazer é a verdade. Ela pode ser a verdade para mim, porque eu disse para vocês que alegra o meu coração, tá? Deixa o meu coração quente e isso para mim é importante. Quando eu acabo de fazer uma leitura desse livro, eu me sinto muito bem espiritualmente falando, tá? E isso para mim é um sinal de que eu estou indo no caminho certo. Mas esse é o meu caminho, que pode não ser o seu. De qualquer forma, essa vai ser a nossa proposta desses nossos encontros. Astrologia, deusa, né?
entrar, se possível, nesses mistérios. Então, eu gostaria de finalizar o nosso encontro de hoje trazendo o mantra de Maria Madalena. Eu só peço que você ouça com o seu ouvido externo e interno. Ouça e permita que Maria Madalena faça parte da sua vida e fortaleça o seu feminino, seja você homem ou seja você mulher, de uma forma forte e amorosa. Vamos nessa? Então vamos lá. Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena Malena Mada. Magdala mantra Madalena desconstrói, livre flui, sente a mãe que intui. Desconstrói, livre flui, sente a mãe que intui. Compreender o que trazer do ensinamento, simples aprofundamento. Compreender o que trazer do ensinamento, simples aprofundamento. Magdala mantra Madalena Malena Mada. 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 Das raízes de mãe terra elemental, abre gira a espiral. Das raízes de mãe terra elemental, abre gira a espiral. Da magia do poder do santo grau, jorra a vida universal. Da magia do poder do santo grau, jorra a vida universal. Magdala mantra